Vamos dar início a mais uma reunião do grupo espírita, né? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o reino do bem, do amor e da verdade. Seja feita a vossa vontade e não a nossa, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje agora e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixes cair nas tentações dos nossos próprios erros, das nossas próprias limitações. Mas livra-nos agora e sempre de todos os males, pois é teu o reino, o poder e agora para todos. Nesse instante, amigos encarnados e desencarnados, damos por iniciada mais uma reunião de estudos da tarde de hoje. Louvado seja Deus. Passa a palavra ao nosso irmão Mário, que vai fazer a palestra. Bem, pessoal, boa tarde. É uma satisfação grata finalmente estar aqui com vocês. Nosso querido Marco, quando esteve conosco, nós nos conhecemos, ele prontamente, quando teve a oportunidade, fez o convite e esse dia chegou, né? Deu conhecer esse grupo que, como eu estava compartilhando com um amigo nosso aqui, eu já sabia que existia há muito tempo e um amigo nosso aqui também, o Salustiano, já desencarnado, ele, na época, isso acho que há uns 15 anos atrás, ele fomentava a ideia da gente vir um dia conhecer e ficamos naquela, vamos, eu vou, mas veja como são as coisas, né? Passou-se esse tempo todo e aí finalmente estamos aqui conhecendo esse trabalho tão importante que é feito aqui com vocês. Já que é a minha primeira vez aqui e vendo a natureza do trabalho que é feito, né, de certa forma a gente aproveita esse metade do nosso expediente para nos dedicar a esse tipo de reflexão, eu pensei muito em trazer uma abordagem que primasse por um estudo de caso. Como assim? Falar a situação de um indivíduo até então que ele fez um périplo, ele fez uma jornada do ateísmo ao entendimento da espiritualidade. Eu acho que isso é um desafio muito grande, né? Para quem conhece alguém que é ateu, sabe que ele tem posturas muito bem claras em tudo que se refere à religiosidade e espiritualidade, não é verdade? E a gente observa que isso se passou com uma pessoa muito conhecida nossa e que fatalmente foi apresentada ao espiritismo e se viu diante de um desafio, porque com a perspectiva ateia que essa pessoa tinha, ela de repente se viu desafiada a tentar colocar os seus conceitos perante o que o espiritismo apresenta como uma ideia de espiritualidade. E essa pessoa que passou por essa experiência é esse aqui que vos fala. Eu, antes de conhecer o espiritismo, eu tinha uma postura não radical, mas muito bem consolidada sobre alguns pontos de vista, principalmente sobre a questão da ideia de Deus, da divindade, porque até então, desde pequeno, acredito que isso de encarnações passadas, eu sempre tive um senso muito crítico e eu sempre abordei muitas coisas do lado da racionalidade. E a gente tem que convir que às vezes a abordagem que é feita da divindade em outras escolas espiritualistas, em outras religiões, ela deixa muito a desejar quando a gente coloca um simples ponto de vista e alguns tipos de raciocínio lógico. Porque a ideia da divindade para algumas religiões não se sustenta em simples análises que a gente faz, seja na abordagem filosófica antiquíssima que o homem já fazia, pensando na possibilidade da existência de Deus, a gente vê que é muito fácil um ateu minimamente esclarecido, que minimamente tenha lido qualquer coisa sobre o assunto, que possa construir e desconstruir e desarticular o argumento religioso facilmente. E isso eu era profissional. Até então,
no começo da minha puberdade, eu tinha lido várias coisas, e esse raciocínio crítico veio simplesmente por uma imposição dos meus pais, que vocês sabem, por uma questão cultural do nosso meio, até um tempo atrás, nós éramos obrigados, mesmo sem ser praticantes, né, a fazer primeira comunhão, não é? Por uma questão social e histórica, que ficou, de certa forma, mais convencional no nosso meio. Então, nós mesmo, sem sermos praticantes, mas por uma questão de convenção social, nós fomentamos nossos filhos a fazer esse tipo de prática. Às vezes as escolas, né, que colocamos eles, então sempre tem essa orientação. E meus pais seguiram, embora nunca fossem praticantes, meus pais de forma nenhuma praticavam nenhuma religião especificamente, mas seguiam a convenção social. E colocaram lá, eu e meus irmãos, para a gente fazer a primeira comunhão. Então vocês sabem que tem que fazer todo aquele curso de catecismo. Pois bem, eu tentei por 4 vezes fazer. O problema todo era que em todas as escolas e turmas que eu participava, quando eu começava a fazer, na minha pouca idade, os simples questionamentos sobre questões relacionadas à divindade, o próprio catequista, coitado, ele sofria e dizia assim, vai perguntar ao padre. Aí eu ia, aí o padre dizia, eu estou sem tempo, pergunta ao catequista, é ele que está lhe ensinando. E ninguém me dava nenhuma resposta. Fora a escola religiosa que eu participei, em que nós tínhamos também, né, a formação religiosa voltada na época para o catolicismo. Então, os valores e toda aquela sistemática do catolicismo me levava a várias reflexões. E eu questionava os meus professores e orientadores. E eu não percebia que as respostas eram satisfatórias. Isso foi deixando cada vez mais nítido em mim a percepção de que a divindade, Deus, tudo isso que se refere à espiritualidade era um grande equívoco das pessoas, de quem defendia isso. E eu fiquei aguçado na capacidade de derrubar os argumentos. Então, quando chegava alguém religioso, alguém com algum tipo de ideia espiritualista, filosófica, seja lá o que for, ou até mesmo científica, eu tinha os argumentos e eu, modesta parte, era bom no debate. E eu deixava realmente, eu sempre ficava com a última palavra, porque eu tinha me cercado de uma série de coisas. Até que, nessa época, eu entrei na universidade e aí, pela minha própria formação mais acadêmica e científica, isso ficou cada vez mais consolidado. E aí eu tinha certeza de onde eu estava e dos valores que eu estava nutrindo. Até que a época onde eu morava, lá no Curado 2, uma vizinha nossa teve a oportunidade de nos convidar para um momento festivo em comemoração ao aniversário dela. E ela, por ser espírita, ela tinha o hábito de fazer nos seus aniversários um evangelho no lar, como muitos aqui conhecem essa prática. E ela nos convidou, eu com todo respeito, porque embora eu não concordasse com os preceitos espiritualistas, eu respeitava. A minha questão era discussão de ideias, não era brigar com as pessoas, não era discutir. Eu nunca tive esse tipo de... Porque no ateísmo a gente não precisa entrar no mérito da questão de estar xingando. Não, é só o uso das ideias. E quando você apresenta as ideias e os argumentos ateístas, como eu disse para vocês, fica muito difícil para o religioso tradicional respondê-los. E aí essa nossa amiga fez lá o culto do Evangelho no Lar, fez aquelas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo e de um livro lá que eu não me lembro a época, que ela também consultou, e eu fiquei só acompanhando e vendo. Até que depois que terminou o Evangelho, ficamos naquela discussão sobre aquilo e ela me questionou por que eu não emiti nenhum comentário. Aí eu disse para ela com todo respeito, disse, olha, eu respeito muito, mas eu não concordo com nada disso. Eu acho que isso é uma verdadeira perda de tempo para os valores que realmente interessam. E aí começou-se uma discussão, mas nada acalorado, tudo normal. Ela muito parcimoniosa, muito tranquila, ela tá certo. E eu dizendo, né, eu envaidecido e dizendo assim, quando chega o argumento evangélico, eu derrubo. Quando chega o argumento católico, eu derrubo. Você já ouviu falar do paradoxo de Epicuro? Aí ela, como professora na área de história, ela disse, já ouvi falar disso. Ela disse, veja o problema do mal, que Epicuro já levanta há muito tempos antes do Cristo vir na ordem cronológica. O problema do mal é um problema sério e que fundamenta
no raciocínio ateísta a impossibilidade da existência de Deus, simplesmente pelo problema do mal. Que eu até peguei aqui para a gente lembrar alguns conceitos que é muito interessante. E quando eu levantava o problema do mal, do paradoxo de Epicuro, para qualquer religioso, ele ficava sem palavras, sem saber explicar aquilo. Aí eu dizia, tá vendo? Um simples argumento antiquíssimo, a gente derruba a ideia de Deus. E eu comecei a conversar isso com ela. E eu disse, pode me dar qualquer documento, qualquer livro. Eu tinha o hábito também de ler alguns livros, e eu, de forma crítica, eu já mostrava os pontos que não tinha fundamentação nenhuma. E demonstrava, tanto cientificamente como filosoficamente, a impossibilidade daquilo. E mostrando também que muito era sofisma e falácia, que são dois argumentos filosóficos que são muito interessantes para invalidar determinadas ideias. É o sofisma e a falácia. E eu dizia, isso é sofisma, isso é falácia, e eu explicava para as pessoas. E ela disse, interessante, Mário, pois você sabe, né, eu adoto uma doutrina e que eu tenho uma perspectiva também, ela propõe uma perspectiva diferente para a ideia da espiritualidade e a ideia de Deus. Tu analisaria um livro para mim? Pode ser bem crítico da forma que você quiser. Eu disse, oxi, agora. Aí eu disse, que livro é? Ela disse, é do Allan Kardec. Eu disse, daquele macumbeiro. Porque como qualquer pessoa que se acostuma a criticar os outros, critica o que não conhece. E mistura tudo, né? Aí eu disse, é outro pseudo-sábio. Ela disse, não, tudo bem, você dá uma lida nessa obra e você me diz alguma coisa. Como estamos falando da questão da divindade, ela disse, é um livro que fala sobre a justiça divina, segundo o Espiritismo. Foi o primeiro livro espírita que eu tive contato. Foi da codificação, O Céu e o Inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. Código Penal da Vida Futura. O porvir e o nada. Né? E logo quando ela me deu, eu me ri. Eu disse, isso aqui vai ser muito fácil. Porque eu acredito que ele usa os mesmos argumentos que eu já vi em outras escolas religiosas. E comecei a analisar o livro. É interessante que a gente costuma dizer no meio espírita que nós chegamos ao espiritismo por duas portas. Ou você chega pela dor, ou pelo amor, não é como muitos comentam. A gente costuma dizer isso no andar popular no espiritismo, no movimento espírita. E eu tive o privilégio de não chegar ao espiritismo pela dor, como boa parte das pessoas infelizmente chegam, né? Acometidas de dramas, de processos graves, e vão em busca de cura e de ajuda pelo espiritismo. Eu tive o privilégio de não chegar ao espiritismo por essas portas. Eu cheguei ao espiritismo da forma assim, bem mais, vamos dizer assim, brusca, que foi um desafio. E eu comecei a ler a obra. Na época, eu me lembro que eu comecei a ler e eu comecei a anotar algumas coisas e assim, isso aqui é muito fácil. Mas o Kardec tem uma capacidade de escrever extraordinária. E ele envolve você de um jeito que ele faz as provocações filosóficas e que fazem com que o leitor automaticamente espere chegar à conclusão da ideia dele antes de fechar as páginas. E eu não consegui terminar, não consegui fechar a obra, porque algumas obras que tinham me dado já, no evangelismo, no catolicismo, no budismo e outras, era fácil. Nos primeiros capítulos eu entendia todo o bojo do livro e eu já sabia o argumento final, não perdia meio tempo. Eu já construía ali minhas argumentações contra e já conseguia derrubar. Mas nessa obra, que coisa complicada. Porque eu comecei a ler, a comparar as coisas, eu comecei a ler de forma tão compulsiva para querer entender as ideias dele e ver onde ele ia chegar com essas ideias, que eu comecei a levar a obra, inclusive, para a universidade. Né? Então, enquanto estava lá na aula, eu estava lá lendo. E eu, com vergonha daquilo, para as pessoas não me chamarem de misticismo ou coisa do tipo, já que eu estava no meio acadêmico, eu cobria a capa do livro com... E também que eu não queria que as pessoas achassem que eu estava lendo coisas desse tipo, de ocultismo, coisas dessa forma. Isso ia acabar com minha reputação. Mas eu me via assistindo às aulas e via o pensamento assim, eu tenho que voltar para ler aquilo, porque aquela ideia ficou encucada. Esse cabra está dizendo alguma coisa, mas eu tenho certeza que esse argumento dele vai se acabar lá na frente. E eu fui, terminei de ler a obra. E eu admito para vocês que eu fiquei com mais dúvidas e indagações do que certezas.
Mas ele citava muito um livro lá, chamado Livro dos Espíritos. Eu nem sabia o que era isso. E aí, como eu, habituado a achar que isso era uma coisa mais do ocultismo e que eram só pessoas iniciadas que tinham direito a isso, e eu ia às livrarias e nunca tinha visto nenhuma obra espírita, é aquela coisa, você vai com os olhos que quer ver a realidade. As obras espíritas sempre estiveram nas livrarias, mas quando você não vai voltado para isso, você não vê. E aí eu cheguei para essa amiga, ela disse, e aí, Mário, você leu o livro? Eu disse, li, mas eu quero analisar uma outra obra que ele está citando lá, antes de dar meu parecer final. Ela disse, pois não, qual é? Eu digo, é um tal de Livro dos Espíritos. Ela disse, sim, o meu é muito velhinho e eu uso muito, eu recomendo a você comprar. Aí eu disse para ela, bem assustada, disse, e a gente pode comprar? Qualquer pessoa pode comprar? Ela disse, pode. Na livraria? Eu digo, na livraria? E a época... e na época eu ia muito ali na 7 de setembro, na Livro 7, né? Aquela maravilha da Livro 7, né? E ela disse, e eu disse, pode comprar? Assim, ela disse, pode. Você chega lá na livraria e diz, olha, eu quero o Livro dos Espíritos, que com certeza tem lá que eu comprei o meu lá. Eu disse, pois não. Então, um dia quando eu saí da universidade, eu passei no centro da cidade, e aí fui lá na Livro 7. A Livro 7, quem já foi lá, é aquele enorme, né? E os livros espíritas, para minha surpresa, estavam bem no meio, assim, praticamente da livraria. Era uma estante assim, no meio, não era nem nos cantos, era no meio. E eu passei ali várias vezes e nunca enxerguei aquilo, porque era junto com o livro de São Cipriano, de não sei o quê. Então eu acho que eu olhava já com certo preconceito e dizia assim, isso tudo é a mesma coisa. E aí, quando eu cheguei, eu me lembro muito bem nesse dia, eu todo, desconfiado, eu cheguei para o vendedor e disse, olha, o livro, falei bem baixinho, o Livro dos Espíritos. Ele disse, o Livro dos Espíritos de Kardec, tem ali. E eu falei baixo, que eu estou lendo essas coisas, né? E aí comprei a edição da FEB, eu me lembro, ainda tenho ela. Comecei a... Quando eu vi a metodologia que o Kardec usou, eu disse, oxe, mais fácil ainda de derrubar, porque ele fazia perguntas e respostas. Eu digo, oxe, o argumento fica muito mais fácil da gente quebrar. E eu fui ler a introdução. E as coisas foram ficando complicadas. Porque pela primeira vez eu vi um pensamento racionalista em cima de uma ideia de espiritualidade, mas fundamentada não no achismo nem na crença, mas numa convicção baseada na observação dos fatos, que é um método científico, que é um método que eu estava acostumado a usar, que eu estou acostumado, né? Minha vida me levou para esse tipo de atividade atualmente. E esse pensamento crítico do raciocínio lógico, eu percebi na forma como a codificação está escrita. E isso criou muitos problemas para mim, porque eu me vi assim, quando finalmente eu encontrava uma coisa que eu achava que eu estava ali achando um erro, lá na frente ele esclarecia de forma cabal, de forma muito bem organizada e me deixava encafifado. Eu fiquei muito incomodado. E essa minha amiga, eu acho que já supondo, me conhecendo um pouco, e já sabia o que era o pensamento espírita, ela só me perguntava e me catucava. E aí, já terminou? Eu dizia para ela, orgulhoso, né? Dizia, ainda estou analisando, porque eu estou com muitas coisas na faculdade, estou sem tempo. E ela, não, tudo bem, não há pressa. Qualquer dúvida, viu, estou aqui. Eu disse, não, muito obrigado. Mas eu estou analisando. E quando eu me vi, eu estava envolvido nessa pesquisa, nessa análise. E eu comecei a perceber uma modificação na forma como se encarava a ideia, principalmente a ideia de Deus. E uma coisa interessante no paradoxo de Epicuro, que eu falei aqui, não foi? Veja como Epicuro constrói de forma extraordinária a ideia de Deus. Isso aí está na internet, se vocês quiserem pegar. Ele comenta a partir dos fatos. Veja como ele começa usando o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é assim, nós temos várias premissas, que são hipóteses, e se essas premissas se organizam e se coadunam, nós chegamos a conclusões. Então, premissas levam a conclusões. Esse é o método científico mais básico, é o indutivo. E aí eu percebi que o Kardec usava esse tipo de argumento. Eu digo, pela primeira vez eu estou vendo um religioso, um espiritualista usando um argumento lógico para construir a ideia. E isso que me deixou mais impressionado e me desafiou. E aí o Kardec, no Céu e Inferno, que foi essa primeira obra, ao falar da questão de Deus, a falar da questão da justiça divina,
ele evoca, não diretamente, mas en passant, a ideia que Epicuro colocou no paradoxo dele. Aí eu digo, alguém aqui está finalmente tratando desse problema. E aí, de forma magistral, Kardec consegue mostrar que a premissa de Epicuro, depois de milhares de anos, estava equivocada. E a conclusão está realmente equivocada. E eu tive que concordar com ele, porque ele conseguiu levantar argumentações que derrubou o conceito do paradoxo de Epicuro. Extraordinário. Isso me deixou encantado, porque eu vi pela primeira vez alguém usando um argumento espiritualista que derrubou um dos fundamentos da ideia ateísta. Eu digo, menino, a coisa parece ser séria. E ele levanta o seguinte: o mal existe. Alguém nega que o mal existe? É fato. Nós vemos aí o mal se manifestando. Se sim, partindo dessa premissa ser verdadeira, essa premissa verdadeira, ele diz, Deus sabe, se Deus existe, que o mal existe, concorda? É fato. Deus pode acabar com o mal, não pode? Porque partindo do pressuposto que as religiões colocam que Deus é onipotente, concorda? Se isso é verdade, Deus quer acabar com o mal. Se o mal ainda existe, Deus não quer. Automaticamente isso quebra um dos conceitos de Deus, que é que Deus é bom. Porque se Deus fosse bom, ele não deixaria que o mal existisse, concorda? Veja que raciocínio lógico, tranquilo de Epicuro, no paradoxo que ele coloca lá do problema do mal. E aí ele continua. Então, por que o mal existe? É o questionamento que Epicuro coloca. Bem, se Deus podia ter criado um universo com livre-arbítrio das criaturas e sem a presença do mal, interrompendo o livre-arbítrio das criaturas, Deus é onipotente, que pode mudar todas as coisas, mas ele não quer tirar o mal, então Deus não é bom. Se Deus não é bom, ou é porque ele não é bom, ou é porque ele não consegue eliminar o mal na natureza. Se ele não consegue eliminar o mal na natureza, ele não é onipotente. Se ele não é onipotente, ele não é Deus. Então Deus não existe. Essa é a conclusão de Epicuro. Perfeito. Dentro do raciocínio estrito das premissas que ele coloca no paradoxo. Só que Kardec, de forma magistral, no livro Céu e Inferno, ele conseguiu, em cada capítulo, de forma cadenciada, destruir cada um desses pontos do argumento de Epicuro. E quando eu me peguei nisso, eu fiquei impressionado, porque ele mostrou uma outra realidade, ele mostrou uma amplitude, mostrando que as possíveis premissas de Epicuro poderiam estar equivocadas. E aí eu comecei a me intrigar com esse assunto. E eu comecei a ler. E sempre me norteando no seguinte, eu dizendo, bem, se essa doutrina for igual a qualquer outra, ela vai tentar me converter. Mas aí, à medida que eu fui estudando, eu sempre busquei, e quando eu vi na introdução do Livro dos Espíritos, dessa segunda obra que eu comecei a ler, o Kardec preparando e dizendo que a quem fosse ler essa obra, ou estudar o Espiritismo, tinha que fazer um estudo metódico e sistematizado, com muita calma, seriedade, e confrontando os dados a partir do que é observado experimentalmente. Eu disse, pronto, ele está me provocando, então eu vou fazer isso. E eu comecei. E aí Kardec abre a sentença dizendo, o Espiritismo, por ser uma ciência de observação experimental, de como assim? Se baseia nos fatos, naquilo que foi derrogado. Não chegamos a conclusões apressadas. E tudo foi feito a partir do pesar tranquilo e imparcial dos fatos, que chegamos às conclusões que chegamos. Eu digo, como ele fez isso? E eu lendo, ele diz o seguinte, se num determinado ponto o Espiritismo disser uma coisa e a ciência disser outra, naquele ponto podemos abandonar o Espiritismo e seguir a ciência. Eu digo, nunca ninguém tinha feito uma análise desapaixonada de tal forma a desmerecer a própria doutrina que ele defende. Ou ele tinha muita certeza de que o que ele estava defendendo estava certo e que nunca a ciência ia contestar, para ele levantar uma coisa dessa, é uma sentença de morte no próprio argumento dele. Isso me intrigou. Eu digo, pois bem, agora eu vou encontrar um ponto científico em que esteja errado para eu mostrar que essa doutrina está errada. Minha gente, isso já faz uns 20 anos que eu leio e estudo um pouco. E eu ainda não encontrei um fundamento científico que o Espiritismo tenha sido ultrapassado ou derrogado. E eu lhes digo que eu procuro.
Porque eu percebi que Kardec era uma pessoa tão ajuizada que ele sabia que se ele disse isso, em algum momento iria ter esse ponto em que nós naturalmente iríamos seguir a ciência e naquele ponto abandonar o espiritismo, pois ainda não chegou. E olha que eu procuro. Na minha biblioteca pessoal, eu tenho parte dos livros espíritas e parte dos livros que criticam e tentam analisar falhas do espiritismo. Esse é um dos pontos que eu gosto mais de me colocar na postura de estudioso do espiritismo, porque eu gosto de ver o que o espiritismo fala, mas também gosto de ver os outros argumentos contrários ao espiritismo. E é muito interessante o que eu tenho observado. Eu tenho observado que a boa parte dos chamados críticos ou analistas do espiritismo, eles de fato não fizeram aquilo que Kardec pediu na introdução do Livro dos Espíritos, que é um estudo metódico, sistematizado, na seriedade e no silêncio, na contrição do pensamento e na análise dos fatos. Kardec pede, ele diz, a doutrina espírita, o espiritismo, como uma ciência experimental, não se pode aprender de chofre. Ninguém pode aprender química e se dizer químico, diz Kardec lá na introdução do Livro dos Espíritos, apenas ao ler 2 livros sobre química, não se faz um químico. É verdade. A gente que tem a formação, a gente sabe que naturalmente é necessário vários e vários anos de estudo e elaboração para que o indivíduo possa se tornar um profissional em determinada área, não é assim? Pois bem, aqueles que geralmente se colocam para questionar o fundamento espírita, a gente observa que eles não leram tudo ou eles têm uma visão incompleta, ou proposital, ou porque realmente falta a eles o argumento para que eles possam derrubar a tese espírita. E eu analiso isso com muito carinho, com muita imparcialidade, eu prometo a vocês, eu digo a vocês. Eu, quando pego uma obra dita contra o espiritismo, eu vou com o olhar de quem quer realmente ver se finalmente alguém encontrou algum ponto em que a doutrina espírita esteja errada. E eu admito para vocês que não encontrei ainda. E eu convido, sempre faço isso quando eu falo isso, quem tiver algum documento, algum livro, alguma pesquisa, alguma coisa que seja, que mostre um determinado fundamento da doutrina espírita, em que nós tenhamos uma abordagem científica comprovada, usando a metodologia científica oficial, que desconstrua aquilo que o espiritismo coloca, por favor me apresente, porque eu sou uma das pessoas que mais procura isso. E é interessante que os anos têm se passado, à medida que a gente tem acompanhado a evolução do pensamento científico e das evidências que a ciência tem acumulado, eu percebo o contrário. Eu percebo a comprovação da tese espírita, principalmente naquele caráter em que o espiritismo, por ser uma ciência experimental de observação e análise dos fenômenos, a doutrina espírita tem um outro caráter, que Kardec chamou de caráter da revelação espírita. O que é isso? É simplesmente ideias, teses, que nós, encarnados, pelos nossos métodos de análise e de pesquisa, não chegaríamos à conclusão se não nos fosse revelado. Por isso, caráter da revelação. Foram informações que os espíritos anteciparam antes mesmo da gente conseguir chegar a essa constatação cientificamente, observacionalmente falando. E no caráter da revelação espírita, há várias ideias que estão colocadas, espalhadas nas obras da codificação, principalmente no livro A Gênese. E é interessante. Eu gosto muito de ler, embora não seja minha área de atuação, mas eu gosto muito de ler sobre a cosmologia, sobre a ideia da astrofísica. Até tentei ler e entender um pouco sobre essa questão da física quântica, da parte teórica da física chamada física quântica. Me arvorei a tentar ler algumas obras e entender. E acho muito interessante a tese da física quântica, embora ela seja teórica ainda, porque, não sei se vocês sabem, a física ela é dividida em 2 grandes áreas, os experimentalistas e os teóricos. A grande chamada física quântica, ela é na área chamada física teórica. O Einstein, dentro das suas grandes contribuições que ele deu, boa parte dele era estudos teóricos. Einstein não foi ao laboratório. Isso é o que faz com que ele tenha uma grande notoriedade no meio científico, independente da área que seja, muito respeito que os cientistas têm por ele, pelo fato dele conseguir hipotetizar todas aquelas ideias simplesmente teoricamente, sem experimentos, sem uma evidência prática. Isso faz com que Einstein realmente ocupe o lugar em que ele ocupa de prestígio no meio científico. E a gente observa que, quando a gente vai vendo
as últimas descobertas feitas pela física, pela astrofísica, eu fico impressionado. Inclusive nós tivemos um trabalho que a gente apresentou no Centro Caminheiros da Luz sobre a matéria, e eu mostrei, pegando alguns livros que eu tenho de física, das descobertas recentes, do que é discutido hoje na academia a nível de física mais avançada, e eu mostrei a atualidade do pensamento espírita na Gênese, no que tem lá nas observações que os espíritos dão, que são iguais às constatações dadas pelos físicos materialistas que nós temos hoje. É impressionante a atualidade do pensamento. E isso faz com que a tese espírita se mostre cada vez mais atualizada. E Kardec, de forma muito sábia, ele coloca que o espiritismo, por ser uma obra inacabada, ela deverá ser progressista por natureza e acompanhar a evolução das ideias. E é verdade. E é isso que a gente vê. Os pontos que Kardec construiu, ele coloca de tal forma que fazem com que abra-se um leque de ideias progressistas e que o espiritismo naturalmente, como ele diz lá na introdução do Livro dos Espíritos, qualquer nova revelação que a ciência colocar, naturalmente o espiritismo vai abarcar e absorver no seu corpo doutrinário. E é verdade. Não há contestação. Posso asseverar para vocês, e convido qualquer um a ver qualquer tese científica hoje, e pode trazer para nós, que a gente pode mostrar, até onde a gente analisou, pode ser uma que eu não tenha visto, em que o espiritismo ainda não tenha algo a dizer. E uma coisa que me deixou impressionado ainda, na fase em que eu estava naquela transição entre o materialismo ateísta e o espiritismo, era a forma como eu percebi, porque o terceiro livro que eu li depois que eu terminei o Livro dos Espíritos foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu li, não da forma que algumas pessoas infelizmente o leem, eventualmente abrindo casualizadamente quando vão fazer o Evangelho no lar. Eu li como uma obra completa, do começo ao fim. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu dizia, há proselitismo aí, há uma forma do espiritismo se colocar como ciência, gostei dos argumentos, mas esse lado religioso ainda está parecendo igual como qualquer outra religião que tenta cativar as pessoas por um sentimentalismo e por uma promessa de uma vida futura, que ainda não temos evidências. Eu ainda não tinha lido todas as evidências, embora tenha visto a segunda parte do Céu e Inferno, que mostra a experiência dos espíritos, mas aqui dali, até então, não se tinha mais argumentações que eu pudesse comprovar o fato, porque eu ainda não tinha estudado a mediunidade. E aí, quando Kardec mostra uma passagem que vocês já devem ter visto, quem já teve a oportunidade de ler o Evangelho, que tem lá, que é uma das passagens que mais me emociona e que eu percebi o caráter diferente da doutrina espírita em comparação a outras doutrinas que eu já tinha, de certa forma, lido e acompanhado. O espírito descreve uma cena em que ele diz: na minha caminhada diária, percebi uma senhora muito elegante que levava sua filha num casebre bem afastado de pessoas muito sofridas, e ela levava a filha dela, e lá o que é que ela fazia? Acompanhei-a e percebi que ela levava algumas coisas para aquelas pessoas necessitadas, para aquelas mães. E a filha, muito empolgada, dizia: mãe, o que é que eu posso fazer para ajudar? E a mãe dizia: minha filha, para ser algo dado por você mesmo, é bom algo que você tenha feito. E o espírito continuou acompanhando essa senhora e percebeu que ela era a verdadeira expressão da caridade. Isso, minha gente, quando eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, até então com a ideia de proselitismo e de que era um partido de crença como qualquer outro, quando eu li essa mensagem desse espírito, principalmente na parte final, derrubou tudo. E eu percebi que eu tinha encontrado um caminho de espiritualidade. Porque só uma doutrina excepcionalmente além das fronteiras do que é do conhecimento humano e de algo de natureza realmente divina, é aquela que trabalha muitas vezes libertando o indivíduo dela própria. Como assim? Porque no fim dessa mensagem, esse espírito, ao descrever todo esse trabalho extraordinário dessa mãe, um trabalho de caridade e de desprendimento ajudando o seu próximo, porque ela nem sabia quem eram as pessoas, o espírito diz assim, no fim, vocês vão lembrar a quem já leu: ela é espírita?
E aí lá ele diz, que importa? Nessa hora eu percebi, eu disse, que doutrina é essa que tenta nos convidar a ser espírita, mas mostra que tem valores superiores até a ela própria? Que doutrina é essa que liberta a gente dela própria? E à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo que a espiritualidade não nos quer espíritas, ela nos quer homens de bem. Porque espiritismo é um rótulo para esse momento psicológico da nossa humanidade, que é uma parte da humanidade universal, no qual nesse planeta Terra nós chamamos esse movimento, esse sistema de ideias de espiritualidade superior, esse movimento pedagógico de reforma íntima, nós chamamos atualmente de espiritismo. Mas não é isso só, é algo muito maior. Mas para nossa tímida capacidade intelectual de percepção das leis divinas, os espíritos construíram em forma de sistema doutrinário, que nós aqui chamamos de espiritismo. Mas em outro orbe, em outra instância, essas mesmas ideias que estão na natureza, porque são leis universais, podem ser chamadas de outro nome. O que importa? O que importa é a ideia que está por trás. Por isso que esse espírito, de forma graciosa e magistral, que me comoveu, ele disse, é espírita? Que importa? Não importa. Não importa as bandeiras. Não importa. Os ismos, espiritismo, espiritualismo, isso são ideias passageiras do que realmente interessa. E à medida que eu fui lendo, minha gente, e me adentrando no pensamento da espiritualidade superior, eu fui percebendo a verdadeira, pelo menos acredito, a verdadeira natureza do que é a proposta espírita para nós. Um verdadeiro alento que liberta a gente da própria doutrina, das amarras do pensamento apenas kardecista. Quando o próprio Kardec diz, se as ideias que eu estou levantando aqui forem falsas, cairão com o tempo, mas se forem verdade, passe o tempo que for, elas vão se impor. Veja que pensamento desapegado. Quando eu li isso dele, eu digo, meu Deus, como é que ele pode? Ele trabalhou tanto para construir uma ideia, quer nos convencer, e ele mesmo apresenta isso dizendo assim, fiquem à vontade, se não quiserem acreditar e achar que é mentira, espere o tempo. Quem diz isso? Eu nunca tinha visto isso antes. Eu via os defensores das doutrinas defendendo arraigadamente e não aceitavam críticas. E o pensamento kardeciano é totalmente ao contrário, é aberto à crítica. E que venham elas, e que venha a análise, e que venha o juízo, para que a gente possa analisar e pesar os fatos e ver. Se a ideia não foi boa, nós seguimos. E quando eu vi o próprio Emmanuel, através de Chico, dizendo, eu, Emmanuel, eu, Chico, Emmanuel, se um dia eu te disser qualquer coisa que for contra Kardec e contra Jesus, me esqueça. Eu digo, que espíritos são esses que fazem questão de não querer ninguém atrás deles? Ou, quando eu termino de ler aquela obra extraordinária, que para mim é uma das maiores, o que é o Espiritismo, um livrinho de nada, mas que livro extraordinário, onde eu nunca tinha visto isso antes, minha gente. O próprio defensor colocar os detratores contra, e ele respondendo de forma brilhante a cada argumento, e argumentos não fugidos, argumentos lógicos, argumentos pesados, e ele com toda satisfação esclarecendo. E no fim, quem quiser pegar sua obra lá, o que é o Espiritismo, me deixou mais desarmado ainda. Até hoje eu penso nisso, quando ele termina a obra dizendo assim, agora, Kardec diz no fim, convido a todos aqueles que leram essa obra a tentar dar explicações melhores da que o Espiritismo dá. Não há. Pelo menos eu não encontrei melhores respostas do que a que é dada aqui. Ele convida, Kardec convida no fim, faz um desafio. Eu proponho para que você me explique os argumentos que foram levantados aqui melhores do que os argumentos que o Espiritismo defende. E isso me deixou extraordinariamente tocado com o pensamento kardeciano e pensamento espírita, que me fez continuar a estudar essa ideia. Não é no sentido de angariar pessoas para questão de números, bandeiras, mas sim de mostrar, como você bem falou, que são leis da natureza, e chamar a gente para que essas leis existam. Você
bem colocou aí, sistematicamente. Tem a questão da revelação que você falou na questão da física, se eu não me engano. Mas aí já está acontecendo na medicina, na sociologia. Por quê? Porque são da natureza. São verdades. São verdades. E o que é interessante é um código, não é um código, eu digo diretrizes para que a gente possa viver o bem. Sim. E é isso então não que é a intenção de vir para cá, vir para lá, como você falou. O que importa ser espírita? O que importa é que você está fazendo o que é para fazer, para ser feliz, para... Isso. O que importa é isso. De acordo com as leis, né? E é isso que fundamenta o pensamento moralizante do Espiritismo, porque se ele está de acordo com as leis naturais, todo o fundamento que ele coloca deve ser o caminho que leva a descobrir essas verdades. Então, uma coisa leva a outra. E aí a gente observa que mostra que o Espiritismo só tem um único propósito: a busca da verdade. E isso é o que o deixa mais respeitoso perante as ciências, porque, não sei se vocês sabem, o propósito de toda a ciência é a busca da verdade. Então, nesse sentido, a gente observa como o Espiritismo tem sim toda a autoridade de ser chamado de uma ciência experimental. Embora na ciência oficial não seja considerado ainda como uma ciência, mas o Espiritismo tem comprovado e tem, na minha opinião, total condições de ser encarado com toda a seriedade na sua fundamentação das suas ideias no futuro próximo, quando a ciência abrir a sua percepção para aquilo que o Espiritismo tem sim autoridade a falar mais do que a ciência material, que é das leis espirituais, que é isso ao qual o Espiritismo veio nos mostrar. E aí, por fim, para finalizar, quando me perguntam o que é que você acha, afinal de contas, o que é o Espiritismo, eu, numa palestra que a gente mostra, eu cheguei a uma conclusão, que na realidade o Espiritismo, alguns vão dizer é ciência, outros vão dizer assim, é filosofia, é religião. E eu percebo que o pensamento de Kardec é muito sábio quando ele diz lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele fala os tipos de espírita, não sei se vocês lembram, e que ele chama de espíritas imperfeitos, que são aqueles que uns só se dedicam aos fenômenos, outros só se dedicam ao seu conteúdo filosófico, e tem aqueles que ele chama de verdadeiros espíritas, o que buscam, diante de todo esse bojo de informações, a reforma útil, porque eles aplicam em si próprios as leis verdadeiras da natureza. E aí, quando ele diz isso, fica muito claro para mim que o Espiritismo é tudo isso, ciência, filosofia e religião, mas acima de tudo, um roteiro pedagógico de espiritualidade. É isso que eu tenho para mim, como definição quando me perguntam. Por isso que, certa vez, quando eu fui convocado para depor na Cúria, lá no Palácio, né, da Igreja Católica, ali na Rui Barbosa, né, um amigo nosso iria se separar, e eu não sei se vocês sabem, pelas leis católicas, é um processo que é feito, vai para o Vaticano e tudo, para eles autorizarem a anulação do casamento. E ele me chamou, esse meu amigo, para depor, já que eu sabia que ele e a esposa já não tinham mais nada, então eu tinha que depor. E eu disse, ô Rodrigo, tu sabe que eu não sou católico, né? Nem primeira comunhão eu fiz, e vai valer meu depoimento para a igreja? Ele disse, não diz nada disso não, só responde o que o padre disser, tá bom. E eu fui parecendo um tribunal mesmo, tinha um padre, tinha um escrevente, eram padres também, tudinho, e ele diz, você pode jurar que vai dizer a verdade segurando a Bíblia? Eu digo, sim, pois não, segurei, jura dizer a verdade? Eu juro, sim. E aí ele fez as perguntas, endereço, nome, tudinho, religião. Aí eu digo, não tenho. Ele disse, mas você acredita em Deus? Eu disse, sim, sou espírita. Eles ficaram cafifados. Mas entende o que eu quero dizer? O espiritismo é acima de tudo isso. Então eu posso muito bem não ter religião, como eu digo que eu não tenho, porque eu não tenho a religião da forma como as pessoas concebem, que é a religião institucionalizada. Isso eu não tenho. E nem o espiritismo me apresenta isso, graças a Deus. Mas o espiritismo me dá um roteiro de espiritualidade, um roteiro pedagógico, de aperfeiçoamento e de conhecimento da verdade, de tal forma que eu consigo crer em Deus e não ter religião. Coisa que os padres ainda ficaram perguntando-se lá. Eles ficaram assim, pararam um tempo. Mas eu fiz de propósito. Quando ele disse, tem religião? Eu disse, não. Mas acredita em Deus? Eu disse, sim, eu sou espírita. E aí eu acho que eu disse tudo para o que eles tinham comentado. O que foi, o que representou esse conhecimento para você? Eu digo assim, parafraseando com todo respeito. O que era antes
Isso. E o depois. Parafraseando, eu sempre penso nisso também, parafraseando com todo respeito e guardando as proporções, o que Chico disse. É mais ou menos a mesma ideia que eu tenho. Quando Chico assim disse certa vez, ainda bem que Kardec disse, fora da caridade não há salvação, em vez de dizer, fora do espiritismo não há salvação. Porque se ele tivesse dito isso, eu teria tomado um outro caminho. Eu acho que é mais ou menos a mesma ideia. Como eu disse, pelo espiritismo ter se mostrado algo muito transcendente e acima de qualquer convenção, de qualquer ismo que a gente possa ter criado, nós seres humanos imperfeitos, mas a busca da verdade, isso me encantou e faz com que hoje eu ainda seja espírita. Porque eu acho que se o espiritismo fosse por outro caminho, eu dissesse outras coisas, eu iria por outro caminho, com certeza. Eu acho que é mais ou menos essa mesma ideia. Certo? Meus queridos, eu deixo agora o meu abraço fraterno para todos. Foi uma satisfação estar aqui com vocês, tá certo? Recebendo esses fluidos, essas emanações positivas, e agradeço a atenção de todos e desejo a todos muita paz. Só temos a agradecer, né, esses momentos que passamos aqui nessa tarde. Em particular, agradecer aí ao Mário, que veio aqui nos trazer essas palavras, né? Esse case aí que ele disse que estudo, que foi uma surpresa muito boa, que possamos levar isso, né, quando sairmos daqui para o nosso dia a dia, esses fluidos positivos, né? Agradecemos tanto aos irmãos encarnados como os irmãos desencarnados que aqui compareceram, e pedimos, como de praxe, né, ao irmão Mário aí, que ele faça, o palestrante faça a prece de encerramento da reunião, e esperando aí que dentro do cronograma do Marco Polo ele possa nos presentear aí em um momento futuro com outra palestra também de igual ou de superior a essa. Oremos, meus irmãos. Mestre amado Jesus, amigo incondicional de todas as horas, aqui nos colocamos, Senhor, perante Ti, nós, espíritos imperfeitos, em busca da luz do esclarecimento. Te agradecemos infinitamente, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, Mestre, conosco, em vibrações tão fraternais. Te rogamos, Senhor, que Tu possa nos conduzir na estrada de nossas vidas, sempre no rumo ao bem. Que nós possamos ser instrumentos fiéis da Tua santa e divina vontade, sendo precursores da Tua doutrina, sendo exemplos, sendo, acima de tudo, Senhor, bons cristãos. Que nós possamos aqui, dentro das nossas limitações, poder exercer a nossa reforma íntima, inspirando a cada um que vive conosco, para que possamos todos nós buscarmos o melhoramento e a fraternidade universal que todos nós almejamos. Que a Tua paz, Mestre, e a Tua luz se faça presente hoje e sempre. E assim damos por encerrada mais uma reunião do Grupo Espiritual que nasceu. Louvado seja Deus. Eu que agradeço. Tá. Entendi. É um canto que eu tenho. Já fica registrado. Isso, Obrigado, meu filho. Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns. Porque disponibilizou todo Espero que ele não fique lá. Eu espero que ele não fique lá. Você sempre com as palavras. Cara, Falo muito com você, deixa de se agradecer. É,